Quando eu falo que nós da direita nós temos que ser inteligentes, é o seguinte, é não jogar xadrez com os pombos. Jogar xadrez com o pombo, eles vão derrubar as peças e vão cagar no tabuleiro. Debater com a esquerda é jogar xadrez com o pombo. Agora, triturar a esquerda é necessário. O professor Olavo já falava isso. Você tem que triturar com eles. Então ficar batendo papo, ficar batendo. Não, houve tentativa de golpe. Não, pera lá. O que você tá falando, cara? Cala tua boca. Né? Olha isso daqui. E pau. Então esse curso, tá, são 7 aulas. São 7 aulas, para quem é membro da comunidade, com argumentos jurídicos. Não houve golpe mesmo. Olha isso daqui. E aí sim você tritura essa gente. Então, a nossa missão enquanto direita é sermos mais inteligentes que a esquerda, com argumentos. Com argumentos. E, poxa, muito legal. As pessoas que estão assistindo o curso, tá, têm me dado esses feedbacks que estão com bagagem jurídica, com simplicidade, né? Eu gosto dessa comunicação, eu gosto de explicar, né? Então, eu gosto de explicar de forma didática, fácil, para que todos entendam, né? Não estou falando para advogado, então é com a linguagem popular, mas que todos entendam. E aí você entra nesses debates para triturar essa gente. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. E aí, como eu estava falando para vocês, ontem, então, o Bolsonaro vai ser preso. Tá? Vamos ver isso daqui. Vamos conversar sobre isso para vocês triturarem as narrativas da esquerda sobre esse assunto. Gente, o presidente Bolsonaro vai para a Papuda? Tá, vai para a Papuda. Gente, nós estamos em um processo político. Eu seria muito leviano se eu falar para vocês que é impossível o presidente Bolsonaro ir para a Papuda. Eu não posso. Eu não posso falar isso. É impossível que o presidente Bolsonaro vá para a Papuda. Não, eu não posso falar isso. Agora, pera lá. Falarem que o presidente Bolsonaro vai semana que vem para a Papuda, isso é fake news. Eu vou explicar para vocês, tá? Venham aqui comigo. Gente, então o presidente Bolsonaro, ele respondeu um processo fake, todo mundo sabe disso, tá? O presidente Bolsonaro respondeu um processo fake. E o resultado desse processo fake foi uma condenação. O nosso presidente Bolsonaro, o maior líder da direita, ainda mesmo sem rede social, preso continua sendo, ele foi condenado a 27 anos de prisão, tá? Acontece que esse processo ele está no STF, na primeira turma, tá? Está na primeira turma esse processo do STF, tá? E aí ele foi condenado. E agora? Agora começa a nossa aula para a gente entender realmente o que está acontecendo, tá? Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pro... beleza. Uhum. Cadê? Não tá aparecendo? Aí, demorou, mas apareceu. Vocês estão aqui comigo? Essa tela que nós estamos vendo, ó, tá? Essa tela que nós estamos vendo é o regimento interno do STF. Beleza? Então veja só, tá? Essa é a tela, esse é o regimento interno do STF. O primeiro recurso cabível da decisão se chama embargos de declaração, tá? Artigo 337 do regimento interno. Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. Perfeito? Vem cá comigo. Preste atenção aqui. Esse recurso de embargo de declaração, que tem um prazo de 5 dias, ele já foi feito pelo presidente Bolsonaro. A defesa do presidente Bolsonaro fez esse recurso. Esse recurso, como regra, ele é negado. Tá? Esse recurso ele é negado. O que diz o regimento interno do STF? Que esse recurso tem que ser julgado na primeira sessão seguinte. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse recurso vai ser julgado quando? Ele entrou na sessão virtual, ele vai ser julgado no dia 14. Então, 14 de novembro vai julgar esse recurso, como eu sei para vocês, que é o embargos de declaração. O que a imprensa está vendendo? O que a esquerda está inventando? Que julgando esse recurso de embargo de declaração, o presidente vai para Papuda, porque daí acabaram os recursos. Olha o que estão falando. Que julgando esse recurso de embargos de declaração, o presidente inicia o cumprimento da pena. Mentira. Aqui está o fake. Por quê? Julgando esse recurso de embargos de declaração, tá? Julgando esse recurso, aí é possível, tá? É possível
que se faça esse recurso aqui, ó, que eu coloquei na tela aqui para vocês. Julgando aquele recurso, nós teremos, artigo 333, a possibilidade desse recurso. Cabem embargos infringentes. Então, julgou aquele recurso de embargo de declaração que eu mostrei para vocês. Julgou embargo de declaração? Beleza. No prazo, faz embargos infringentes da decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente a ação penal. É onde nós estamos. Na decisão não unânime da turma. Beleza, venham aqui comigo. O que é o fake news que eu tô falando pra vocês? A imprensa tá dizendo: o recurso do presidente Bolsonaro vai ser julgado dia 14, o embargo de declaração, e ele vai preso. Vai julgar embargo de declaração dia 14. Vão negar, óbvio que vão negar, tá? Aí a defesa vai fazer o embargos infringentes. Onde que está a situação em cima do embargos infringentes? Esse recurso de embargos infringentes, você faz primeiro para o relator, tá? Então esse recurso aqui, ó, embargos infringentes, artigo 333, você faz ele para o relator. O relator faz primeiro uma triagem, se chama exame de admissibilidade. Se o relator disser cabem embargos infringentes, ele manda o processo com o recurso para o plenário. Esse recurso tem a finalidade de mandar o processo para reanálise no plenário. O plenário vai reanalisar o processo e a decisão de condenação. É essa a finalidade que tem esse recurso. Então você pega a condenação, que é um acórdão, né? Acórdão é uma sentença de um órgão colegiado. Isso é acórdão, tá? É a sentença de um órgão colegiado. Você pega esse acórdão, com esses embargos infringentes, e você joga para o plenário com esse recurso. Essa é a finalidade do recurso. Quando que ele é cabível? Olha lá, quando houver uma decisão não unânime. Perfeito? Aonde que está o grande problema? E lá na nossa plataforma, lá na nossa comunidade, tá? Eu explico bem didaticamente, de forma mais aprofundada ainda, todo esse entendimento, tá? Aonde está o grande problema? O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator da primeira turma. Então ele vai fazer uma triagem desse recurso. É ele que decide se joga para o plenário ou não. O que acontece? Esse caso do presidente Bolsonaro, ele é um caso muito novo, tá? Isso eu explico na comunidade de forma bem aprofundada. Por quê? Um caso novo. Porque o caso do presidente Bolsonaro, primeiro que ele é ex-presidente, então ele não deveria estar no STF, deveria estar em primeiro grau. Mas caso se entenda que deveria ir para o STF, então, por prerrogativa de foro, deveria estar no plenário, que a gente chama de ação originária. O que é ação originária? É a ação que começa no STF. Então, a ação originária, ela começa no STF. A ação originária de prerrogativa de foro, senador, deputado federal, presidente, é no plenário. E sempre foi. Eles mudaram o regimento interno em 2023. Tá? Em 2023, eles mudaram o regimento interno. Aqui na comunidade eu explico bem didaticamente tudo isso. Eles mudaram o regimento interno e mandaram esse caso de prerrogativa de foro para a primeira turma. Então é a primeira vez que nós temos um caso que está sendo julgado como prerrogativa de foro na primeira turma. Então é tudo muito novo. Tá? E o que acontece? No caso da Débora do Batom, o Alexandre de Moraes ele disse o seguinte: não, esse caso não vai. Eu não vou admitir embargos infringentes, que é esse recurso aqui, tá? Quando há divergência. Eu não vou admitir embargos infringentes, porque só teve uma divergência. E para que se admita embargos infringentes, precisa de duas divergências. O Moraes inventando lei. Vocês estão vendo aqui ele falar que precisa de duas decisões de divergência? Ou apenas decisão não unânime do plenário ou da turma? Decisão não unânime. Acontece que tem um artigo para baixo que vai dizer que no caso de decisão não unânime do plenário, você tem que ter 4 votos divergentes no plenário para caber embargos infringentes. E eles estão fazendo o seguinte raciocínio. Se no plenário tem que ter 4 divergências, então quando vai para a turma tem que ter 2. Eles estão criando isso, eles estão inventando, eles fizeram na cabeça deles, se no plenário tem que ter 4 divergências, então na turma, né, divide, tem que ter 2. Então eles estão inventando isso daqui, para quê? Para barrar embargos infringentes. O que o Moraes vai falar? Ele vai falar o seguinte: não aceito embargos infringentes da defesa do presidente Bolsonaro, não vou aceitar, porque só tem uma divergência do Fux.
Precisaria de 2 divergências. Ele vai falar, não aceito embargos infringentes. Então o Moraes vai falar, não aceito. Só que até ele falar não aceito, já passou mais um tempo. Então falar que semana que vem o presidente Bolsonaro tá na papuda, não. Tem que ser leviano para falar isso. Então se o Moraes falar, não, eu não aceito, eu não vou mandar esse caso pro plenário com esses embargos infringentes, porque não cabem embargos infringentes. Só teve uma divergência do Fux e eu entendo que tinha que ter 2 divergências. Então não cabem embargos infringentes. E daí? E agora? Vem cá comigo. Neste caso, tá? Cabe de novo embargos de declaração. Cabe de novo embargos de declaração. Vai caber embargos de declaração dessa decisão do Moraes que disse, ou que disser, melhor, né? Que não cabem embargos infringentes. É um despacho, é uma decisão. Ou seja, tá? Ou seja, como é uma nova decisão do relator dizendo, não, a defesa fez embargos infringentes, mas não cabem embargos infringentes. Vai caber novos embargos de declaração a ser pautado na próxima sessão seguinte. Então, isso aqui você já passou um mês. Então, semana que vem o presidente está na papuda. Não, isso aqui já passou um mês. Então é isso que eu quero explicar para vocês. A cada decisão cabe embargo de declaração. Ficou bem claro? Então, julgou embargo de declaração. E daí, Jeffrey? Não admitiu o embargos de declaração, não admitiu o embargos infringentes, e agora? Agora sim, nós estamos falando no risco de trânsito em julgado. Agora sim, nós estamos falando no risco de trânsito em julgado, tá? Mas vem cá comigo. Gente, nós temos uma situação. Vai caber um outro recurso, tá? Um outro recurso que se chama agravo regimental. O agravo regimental, ele é um recurso que você faz contra uma decisão do relator, tá? Caberá agravo regimental no prazo de 5 dias da decisão do presidente do tribunal, de presidente da turma ou do relator. Esse agravo regimental é quando o seguinte, o relator dá uma decisão que lhe causa um prejuízo. Então a decisão causa um prejuízo à parte. Não aceitou meu recurso de embargos infringentes. Cabe um agravo regimental. Tá? O que é esse agravo regimental? É pegar essa decisão e mandar essa decisão para o plenário. Tá? O problema é que aqui, no agravo regimental, ele não tem efeito suspensivo. Quando a gente chega nesse momento do agravo regimental, tá? Ele não tem o efeito de suspender os efeitos da condenação. Tá? E aí corre o risco de, nesse momento, tá? O Moraes entender, então, que já tem a possibilidade de iniciar a execução, tá? De pena. Ainda que não o faça, ele negando seguimento a esse recurso, ele negando seguimento ao agravo regimental, tá? Negando seguimento ao agravo regimental, aí, gente, transita em julgado. Quando você fala em processo penal, você divide o processo penal em 3. Investigação, processo, que é onde nós estamos, e execução de pena. Quando não couberem mais esses recursos, então fez todos esses recursos que eu mostrei para vocês. Então quem está acompanhando a live aqui, veio o acórdão, fez o embargo de declaração, perdeu. Fez o embargo dos infringentes, não admitiu infringentes. Fez o embargo de declaração do infringentes. Perdeu. Fez o agravo regimental. O ministro não admitiu o agravo regimental. Fez um embargo de declaração disso. O ministro rejeitou o embargo de declaração. Transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso. O que você faz agora? Não cabe mais recurso. E agora? E agora? E agora você vai para a fase de execução de pena. Aí é o risco de ir para a papuda. Olha aqui comigo, gente. Olhem aqui comigo, tá? Aqui é a Constituição da República, tá? Aqui é a Constituição Federal. Artigo 5º, tá? Esse aqui é o artigo 5º, tá? Inciso, eu quero aqui, ó. Inciso 57, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Então, quando transitar em julgado uma condenação, inicia o cumprimento da pena. Aqui é a fase de execução. O que é trânsito em julgado? Quando não couber mais recursos. Então, por que eu tô nessa live com vocês? Para explicar para vocês que a esquerda está mentindo que semana que vem o presidente Bolsonaro vai para Papuda. Não. Vai julgar embargo de declaração, vai vir embargos infringentes. Se não admitiu infringentes, tem embargo de declaração da não admissão do infringentes, tá? Tem o agravo regimental, não admitindo o agravo regimental, tem embargo de declaração da não admissão do agravo regimental. Isso passa pelo menos 1 mês e meio. Com toda certeza, 2 meses, pode até terminar o ano, tá? Mas julgando todos esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, inicia a fase de execução de pena, porque segundo a Constituição, transitou em julgado. Inicia a fase de execução. E aí? E aí que pode daí o ministro falar, agora vai para Papuda cumprir a pena, porque o processo transitou em julgado e agora você vai iniciar o cumprimento da pena, tá? Vamos lá. Juridicamente, o presidente Bolsonaro pode ir para Papuda? Não. Ah, porque ele é militar? Não é isso, tá? O militar só vai para presídio militar depois de condenado, tá? A ser condenado por crime militar. O crime que condenaram o presidente Bolsonaro, esse crime fake, ele é um crime comum. Então não dá direito a ele, tá, de ir para presídio militar. É presídio comum. Papuda? É. Só que como é ex-presidente da República e militar, vai para uma cela especial. Tá? Então não pode ficar no convívio misturado, vai para uma cela especial. Só que a lei de execuções penais diz que pela saúde do presidente Bolsonaro, tá, ele não pode ir para o presídio. Ele tem direito, pela saúde, à prisão domiciliar. Então eu não acredito em Papuda, tá? Eu não acredito em Papuda porque ele está com a saúde debilitada. E no caso de saúde debilitada, tá? Ele tem direito na execução de pena à prisão domiciliar, tá bom? Mas daí, e aqui eu quero falar pra vocês, transitando em julgado, vai cumprir a pena? Vai. Tá? Agora caminhando para o fim, tá? E tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Eu explico de forma muito mais aprofundada, muito mais didática na comunidade chiquini.com.br. Então, quem gosta desses temas que eu trato nas redes sociais abertas, né, e quer se aprofundar, tem que aproveitar e fazer parte da minha comunidade. Estamos em Black Friday, inclusive, né, imperdível, de graça, né, vai fazer parte da minha comunidade de graça, praticamente, e daí sim você vai ter um conteúdo muito mais aprofundado sobre esse tema, tá bom? Então, quem gosta desses temas que eu compartilho aqui, precisa fazer parte da minha comunidade, QR Code aqui, ó, que lá eu explico de forma muito mais aprofundada. Mas para continuar. Então, transita em julgado. Tem que começar o cumprimento da pena. Perfeito. Só que daí, iniciando a fase de execução, nós temos aquilo que nós chamamos de revisão criminal. Ah, Jeffrey, a revisão criminal, eu vi muita gente dizendo, não vai caber revisão criminal porque já negaram revisão criminal dos presos do 8 de janeiro. Eu sei, só que olha só, revisão criminal, ela tá no regimento interno, tá? Ela tá aqui, ó, no regimento interno. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, compartilhar. Vocês estão vendo a tela aqui, tá? Essa tela que eu tô mostrando aqui para vocês é a tela da revisão criminal, tá? Na distribuição da revisão criminal, será observados os critérios do artigo anterior. O artigo anterior vai dizer que o relator será da outra turma. Eu explico. Jeff, não entendi. Presta atenção. Nós estamos na primeira turma, certo? Tá? Nós estamos na primeira turma, certo? Perfeito. Transitou em julgado. Vai ter que cumprir a pena? Tá. Cabe a revisão criminal quando tem o trânsito em julgado. A revisão criminal depende do trânsito em julgado. O que é a revisão criminal? Quando você tem uma situação que surge uma prova nova, ou uma situação de nulidade, que nós temos várias, cabe a revisão criminal. Qual que é a cereja do bolo? E aqui está a nossa única saída, eu digo para vocês. Eu digo para vocês hoje, sendo bem realistas. Sendo bem realistas. A nossa única saída está aqui. A revisão criminal, o relator dela, como o caso está na primeira turma, o relator será da segunda turma. Então, fez a revisão criminal. O relator dela vai para sorteio
na segunda turma. A segunda turma temos Gilmar Mendes, Toffoli, Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Vai ser um sorteio entre eles. Onde que está a cereja do bolo? Suponhamos que caia para o André Mendonça, por exemplo, como relator. A revisão criminal cabe liminar. O que é liminar? Então, transitou em julgado hoje o caso, saiu a certidão de trânsito em julgado. Vai ter que iniciar o cumprimento da pena. Aí vai começar a discussão. Vai para a papuda, para uma cela especial, ou continua domiciliar pela questão de saúde? Vai começar essa discussão. A defesa vem e faz uma revisão criminal com pedido liminar. Qual que é o pedido liminar? Suspender os efeitos da condenação. O que é suspender os efeitos da condenação? Então, é como se a condenação não existisse até o julgamento final da revisão criminal. Que julga onde? No plenário. Ah, mas daí tem chance de perder. Calma, a questão não é essa. A questão é, vindo uma liminar, suspende os efeitos da condenação. Volta, inclusive, os direitos políticos. Eu já consegui muito milagre em revisão criminal, inclusive para prefeito. O prefeito está condenado com trânsito em julgado e não pode ser candidato. Eu já fiz várias revisões criminais, liminar, suspende os efeitos da condenação, restaura os direitos políticos, é candidato a prefeito, se elege e vira prefeito, vai prefeito. Já consegui várias dessas. Por quê? Porque a revisão criminal, conseguindo a liminar, suspende os efeitos da condenação. Volta, inclusive, direitos políticos. Então, essa é a saída. Chiquini, qual que é a saída que você está vendo? Nós temos uma chance. O sorteio da revisão criminal. Tá? O sorteio da revisão criminal. Tá? Por quê? O sorteio da revisão criminal vai para a segunda turma e vai ser um sorteio. Caiu para o Gilmar, caiu para o Toffoli. Aí, né? Jeffrey, revisão criminal feita, não conseguimos eliminar. E aí? Perdemos a revisão criminal. Aí eu digo para vocês, aí acabou. Aí não tem mais o que fazer. Então, o dia que isso acontecer, eu vou falar para vocês. Infelizmente, não teremos o presidente Bolsonaro na urna em 26. Hoje eu digo para vocês, ainda há esperança. E aqui na comunidade Chiquini eu explico de forma mais detalhada. Eu não vou perder a esperança. Por quê? Enquanto houver uma possibilidade, a gente tem que acreditar. Existe? Existe. O sorteio da revisão criminal nos traz esperança, porque a revisão criminal, tá? A revisão criminal cabe liminar. Então ainda existe essa possibilidade. Quando que eu acho que isso pode terminar, esses recursos que eu coloquei para vocês? Quando que eu acho? Pode ser que termine ainda em dezembro, tudo isso daqui que eu falei para vocês, tá? Porque eles vão acelerar o máximo. Então essa é a nossa chance, tá? Gente, eu expliquei para vocês aqui, de forma bem resumida, bem enxuta, para quem quer se aprofundar nesse tema. Tá? Eu falei para vocês que nós temos, tá? Nós temos a comunidade Chiquini, tá? Para quem quer aprofundar, que daí aqui nós temos cursos e aqui você consegue se aprofundar ainda mais. Agora, terminando essa live aqui aberta, eu vou vir para cá, ó. Eu vou vir agora para essa live, tá? Agora eu vou para a comunidade, porque na comunidade agora, toda quarta-feira às 21 horas, eu tenho encontro com os membros da comunidade Chiquini, onde, nesse encontro, aí eu levo os bastidores que eu não posso falar aqui em rede aberta, informações privilegiadas, tá? Inclusive, informações que eu já tenho privilegiadas, que eu obtive ontem no Congresso. Ontem eu passei o dia no Congresso, né? Tive várias reuniões, então estou com várias informações privilegiadas, com vários bastidores que eu vou agora, vou para a comunidade agora, que eu vou compartilhar lá, e lá na comunidade a gente se aprofunda nesses temas. Então, é obrigatório para quem quer melhor compreender, né, para quem quer melhor compreender os argumentos jurídicos das discussões políticas, que é isso que eu trago, a combater narrativas mentirosas. A nossa missão é combater narrativas, combater essa esquerda, essa petralhada. Então veja a nossa live hoje. Em meia hora, nós trituramos a falsa narrativa que criaram que semana que vem o presidente Bolsonaro está na papuda. Mentira.
Mentira, nós trituramos essa falsa narrativa. Na comunidade, a gente tritura isso muito mais, tá? Muito mais. Então, gente, te convido, se você quer junto comigo continuar enfrentando essa gentalha, tá? Te convido para fazer parte da minha comunidade. Aproveite que nós estamos em Black Friday, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, lá na comunidade eu aprofundo muito mais, muito mais. E aí façam como essa pessoa que me procurou hoje e disse que no almoço da família assistiu o meu curso e usou os argumentos que aprendeu comigo para triturar a petralhada no almoço. Porque é isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que ter conteúdo. Tá? A diferença do meu trabalho nesse enfrentamento é que a minha missão é trazer conteúdo para vocês. Eu quero que vocês tenham bagagem, conteúdo jurídico a enfrentar. Eu sou advogado. O que eu compartilho com vocês é conteúdo jurídico. Então, quem quer ter conteúdo, bagagem jurídica, conteúdo para enfrentar o regime e enfrentar a narrativa da esquerda, venha para a comunidade. É muito fácil. www.chiquini.com.br, tá? Tem aplicativo no celular, tem lá na comunidade tem curso exclusivo, tem live exclusiva, inclusive eu tô indo para lá agora. Toda quarta-feira eu saio daqui da rede aberta, tá? E vou lá para a comunidade aprofundar no tema que eu estava aqui. Então agora eu vou para lá porque aqui é rede aberta, gente, eu tenho que cuidar com o que eu falo aqui. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui. Então hoje, por exemplo, eu tô cheio de bastidor para contar, né? E aí lá na comunidade eu consigo abrir o coração porque lá nós estamos num ambiente controlado. Tá? Essa comunidade que eu criei, tá? É um ambiente controlado, onde eu sei quem está, quem faz parte, né? Há um filtro de quem entra, porque lá eu sei que a gente pode falar o que a gente quer, tá bom? Mas, gente, a live que eu preparei hoje para vocês, objetivo atingido. Objetivo atingido. Mostrei para vocês, destruímos a falsa narrativa dessa fake news. Presidente Bolsonaro não irá para Papuda semana que vem. Perfeito? Meus amigos da comunidade, que eu sei que estão aqui também, tá? Somos mais de, em todas as redes, somos mais de 5.000 telas, né? E tô indo para a comunidade. Vamos para lá. Gente, uma boa noite para vocês. Aproveita a Black Friday, tá? Cursos exclusivos, tá? Tá vindo curso novo, tô gravando mais curso. Tô uma máquina de gravar curso porque nós precisamos formar um exército. É essa a ideia. Exército Chiquini contra essa petralhada. A gente tem que acabar com a narrativa dessa gente. E contem comigo, nós estamos juntasso. Aos amigos da comunidade, partiu. Vamos lá para nossa comunidade. Gente, boa noite, até quarta que vem. Toda quarta eu tô aqui às 20 horas, tá bom? Um abraço.